Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Por que não podemos beber a água do mar? Isso é o que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai ver o que acontece quando ingerimos excesso de sal. Vai ver como o rim regula a quantidade de substâncias no nosso organismo e o efeito que a eliminação do sal provoca. E vai saber por que certos animais conseguem ingerir muito sal sem correrem risco de prejudicar seu organismo. O que você está fazendo, Dudu? Ah, mas eu tô fazendo a água do mar. Pra quê? Pra brincar de náufrago. É assim, ele tá no meio do mar, é beber ou morrer. Para com isso, menino. Isso aqui pode fazer muito mal pra você. Então me empresta o sal, que eu vou colocar a água da banheira pra fingir que eu tô tomando banho de mar. E acabar com todo o meu sal? Ah, mãe, eu vou usar só um pouquinho. Você não acabou de dizer que quer uma água salgada igual à água do mar? E quanto de sal tem na água do mar? Quanto? Oi, quanto de sal você imagina que existe em 1 litro de água do mar? Sinceramente, eu nunca pensei nisso. Não sei. Ai, realmente eu não tenho a menor ideia. Olha, é uma coisa que eu nunca pensei realmente, mas uns 20 gramas. 1 litro de água do mar tem 35 gramas de sal. Se a gente tomar tudo isso aqui, dá para imaginar o que todo esse sal pode provocar no nosso organismo? Para saber o que todo esse sal pode provocar no nosso organismo, primeiro nós temos que analisar como se distribui no corpo a água e as substâncias nela dissolvidas. Você já parou para pensar a quantidade de água que existe no nosso corpo? É mais ou menos isso daqui. Paulo, quantos quilos você está pesando? 80 quilos. Então é isso mesmo. É isso mesmo o quê? Pai, sabia que você tem tudo isso de água dentro do seu corpo? São 53 litros de água. Ah, tá escrito aqui no livro, ó. 53 litros? É a quantidade de água que existe no corpo de um homem que pesa 80 quilos. E você sabe onde fica toda essa água? Dos 53 litros de água que o homem médio possui, 32 litros estão dentro das suas células e 21 litros estão entre os órgãos que compõem o seu corpo. Existe uma diferença entre a distribuição de água dentro das células e fora das células. Na água do corpo estão dissolvidas substâncias. Substâncias como cloro, sódio, magnésio e potássio. É importante saber que existe uma diferença entre a quantidade das substâncias dissolvidas na água dentro das células e na quantidade das substâncias dissolvidas na água fora das células. Quer dizer, precisamos saber se existe alguma diferença de concentração de substâncias dentro e fora das células. Imagine que esse copo é o tanto de água que existe dentro de uma célula e este, a água que existe fora. Se uma mesma substância, como o sódio, existe numa menor quantidade nessa água do que nessa, eu digo que ela é menos concentrada dentro da célula que fora. Para que permaneçamos vivos, acontece muita coisa dentro do nosso corpo que depende dessa diferença de concentração das substâncias dentro e fora das células. Esse sal que usamos para temperar a comida é o cloreto de sódio. Tem cloro e tem sódio, substâncias mais concentradas fora do que dentro das células. Se você comer a pipoca muito salgada, vai aumentar a concentração de cloro e sódio nos líquidos fora das suas células. Não foi muito sal não, senão vai dar trabalho, hein? Trabalho pra quem? Pro seu rim. Oi, você sabe onde ficam os seus rins? Aqui atrás, um de cada lado. Aí ficam aqui atrás. É, aqui atrás. E qual é a função dos rins no nosso organismo? Filtrar o sangue. Eles produzem a urina. É controlar a quantidade de sal que existe no sangue. É isso aí.
O rim é o órgão que mantém as diferenças de concentração necessárias entre as substâncias dentro e fora das células. Em outras palavras, ele mantém a constância do meio interno. A nossa sobrevivência depende da constância do nosso meio interno, ou seja, da correta diferença de concentração de substâncias dentro do nosso organismo. O rim faz isso. O rim é o principal órgão do nosso aparelho excretor. Ele elimina pela urina substâncias prejudiciais ou que o organismo não precisa mais. Ele também é responsável pela manutenção das concentrações adequadas das substâncias do nosso corpo. Se lembra que a gente já viu como o rim funciona e os estágios da formação da urina? O rim é formado por unidades chamadas néfron. Aí, a urina é formada em 3 estágios: filtragem, reabsorção e secreção. Na filtração, a água e pequenas moléculas são filtradas para os túbulos através de uma rede de capilares sanguíneos. Na reabsorção, a composição do fluido filtrado é modificada, pois muitas substâncias são transportadas do fluido tubular para os capilares e voltam a fazer parte do sangue. Na secreção, algumas substâncias são transportadas dos capilares para os túbulos para serem eliminadas. Então quer dizer que se eu colocar muito sal na pipoca... O teu rim vai fazer com que o excesso de sal que possa te prejudicar seja eliminado no xixi. E se eu estiver precisando de sal? E não é você que vive falando que eu preciso de sais minerais? Não precisa se preocupar, sabidinho, porque o seu rim sabe melhor do que você o que o seu organismo precisa. Ah, é? E se eu estiver precisando, o que ele vai fazer? O rim realiza a reabsorção das substâncias que devem permanecer no organismo. Você sabia que quase todo o fluido que é filtrado pelo rim é reabsorvido pelo organismo? Sabia que passam pelos rins 120 mililitros de fluido por minuto para serem filtrados? É mais ou menos